Ainda estou aqui, de Marcelo Rubens Paiva. O choro final. Quem era meu pai? Por que a tortura foi tão violenta? Falo de décadas de mistério. O que aconteceu? Como? A imprensa, com o tempo, com o fim da censura, passou a trazer histórias, depoimentos. Quando Brizola foi eleito governador do Rio, iniciou uma grande escavação no Recreio, para achar a ossada supostamente enterrada lá. Foram meses de escavação em 1987, depois que Nilo Batista, secretário de Segurança, recebeu uma carta anônima. Nada. Então veio o depoimento bomba do médico Amilcar Lobo, que atendia no DOI-CODE. Era daqueles que atestavam se o preso conseguia ser mais torturado. Arrependido, confessou para a Veja que atendeu meu pai de madrugada. Em 2 depoimentos prestados entre 1986 e 1987, afirmou ter sido chamado numa madrugada de janeiro de 1971 para atender um preso recolhido no DOI, que conseguiu apenas balbuciar por 2 vezes o nome, Rubens Paiva, com hemorragias internas, numa poça de sangue, repetindo o nome. Praticamente morto. Ele soube no dia seguinte que o paciente não resistiu. Minha mãe chegou a anunciar que iria se encontrar com o Lobo no dia em que ele fosse depor na PF do Rio. Não sei como teria coragem. Não foi. Declarou aos jornalistas que só agora, 15 anos depois do desaparecimento do marido, pôde caracterizar sua condição de viúva. Em 1987, o Procurador-Geral da Justiça Militar, Francisco Leite Chaves, responsabilizou 5 militares pela morte de Rubens Paiva: Ronald José da Mota Batista Leão, João Câmara Gomes Carneiro, Ariedice Barbosa Torres, Riscala Corbage e Eduardo Ribeiro Nunes. Todos negaram. Minha mãe declarou a jornalistas, abre aspas, no começo havia esperanças do Rubens voltar, mas o tempo foi passando, fui conhecendo outros casos de pessoas desaparecidas e fui aos poucos me conformando. Mas eu sempre quis saber como aconteceu. Eu nunca desisti de buscar os assassinos e esclarecer o caso. Para nós, o caso está encerrado apenas no sentido de saber o que aconteceu e desmistificar a versão oficial de que ele havia fugido. Ainda falta descobrir e julgar os verdadeiros culpados e encontrar os restos mortais. As Forças Armadas deveriam lutar pelo esclarecimento do caso. O que você acha de haver um general assassino? Fecha aspas. Em 1988, ela surpreendeu. Enquanto Amilcar Lobo sofria um linchamento público e o Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro cassou sua licença médica, ela declarou, conflituosamente, abre aspas, essa decisão do CRM do Rio de Janeiro em nada atinge o caso, que continua sem resolução oficial. Ele pediu para que o Rubens fosse mandado para um hospital, porque estava mal depois das torturas. Mas os torturadores não obedeceram. Há pressões das Forças Armadas para que o caso não se resolva. Fecha aspas. Conhecendo a minha mãe, tinha uma esperteza aí. O que nos interessava? Que Lobo abrisse o bico, falasse mais, desse nomes, apontasse culpados e, enfim, revelasse o lugar onde estaria a ossada. Perdoá-lo seria ganhar um aliado, trazer para o nosso lado. Lobo era o primeiro de dentro do regime a falar. Quem sabe outros se sentiriam encorajados. Deu certo. Ele falou tudo o que sabia. Sentiu-se encorajado. Até escreveu um livro com detalhes. Mas ele não sabia tanto assim. Era uma personagem secundária na máquina de triturar ossos. Morreu poucos anos depois.
Jogar com chantagem emocional era uma forma de lutar. Queríamos gente de dentro falando. Sabíamos que muitos viram, muitos sabiam, e nem todos concordavam com os métodos aplicados, mas tinham medo. A máquina da repressão estava intacta. Era eficiente. Eliminava arquivos sem deixar suspeitas. A máquina precisa sobreviver. A máquina é quem manda no Estado. Uma vez, um oficial me ligou. Tinha presenciado a tortura do meu pai. Queria me contar tudo. Morava em Guaratinguetá. Avisei ao Pedro Bial, que fazia uma matéria para o Fantástico sobre o caso. Vamos juntos. Misteriosamente, o cara sofreu um derrame quando marcamos o encontro. Coincidentemente, apagou. Queima de arquivo? As informações que temos não foram esclarecidas em meses, mas em anos. Encontrei Heleninha Bocaiúva, um dos pivôs da prisão do meu pai, que me contou que, depois do sequestro do embaixador americano, o nome dela, que foi fiadora da casa que serviu de cativeiro, caiu. Meu pai a escondeu num AP em São Paulo. Ficou clandestina meses nesse AP. Ele a visitava eventualmente, levava mantimentos, até conseguir tirá-la do Brasil pela rota do Chile. Era dela uma das cartas apreendidas no galeão. Alguns acreditam que a violência da tortura estava relacionada com a CPI de que meu pai foi relator quando deputado, em 1963, que descobria o dinheiro americano recebido por deputados e golpistas para denunciar o governo Jango. Denunciou no Congresso generais que receberam dinheiro da Casa Branca para preparar o golpe. Outros acreditam que ele tinha informações sobre Adriano, codinome de Carlos Alberto Muniz, líder do MR8 e contato de Carlos Lamarca, à época, o homem mais procurado do país. Mas, para Riscala Corbage, vulgo Dr. Najib, da subseção de interrogatório do DOI da época, abre aspas, o Rubens Paiva só tinha um significado para o SEI. Era controlar a correspondência, o leve trás da correspondência para o Chile e para Cuba. Fecha aspas. Na adolescência, eu insistia com a minha mãe. Conta a verdade, o que aconteceu, por que ele foi preso, por que nunca podemos tocar no assunto. Ela se levantava e saía da mesa. Porque talvez não soubesse. Porque talvez ninguém soubesse. Ela não gostava que se falasse dele, dela, do inferno que viveram, das relações dele com a esquerda armada. Para ela, ele era um político caçado que foi preso por ajudar a filha de um amigo, jovem, que enviou uma carta de agradecimento do Chile e, por descuido da organização, foi interceptada. Para ela, a versão de alguém que nem participava da luta armada, ou da subversão, ou do terror, ser torturado daquele jeito, era a prova de que a ditadura fazia mal a todos, ao conjunto, ao regime caçado por milicos. Nunca quis discutir se havia indícios de que ele estivesse ligado, de alguma maneira, a organizações de esquerda. Apesar de hospedarmos figuras suspeitas do PCB numa emergência, apesar das viagens dele ao Chile, ao Uruguai, apesar de ele rir quando os telejornais diziam que o embaixador suíço sofrera maus tratos, apesar da viagem que fizeram a Moscou, dos encontros com estudantes exilados em Paris e na Universidade Patrice Lumumba, a Universidade Russa da Amizade dos Povos. Para minha mãe, meu pai deixara de fazer política em 9 de abril de 1964, quando foi caçado e exilado. Minha dissertação de mestrado foi sobre a luta armada. Entrevistei muitos que participaram, dos dois lados. Li de tudo. Relato de presos que estiveram no mesmo doicode, no mesmo período. O último livro que li foi justamente o do Amilcar Lobo.
O trocadilho do título é infame. A Hora do Lobo. Lá estava a descrição em detalhes da morte do meu pai, na contracapa. Caí num choro incontrolável. Coitado, coitado. Eu não tinha percebido, mas estava evidente. Minha pesquisa do mestrado, de 1991 a 1995, era uma busca pelo que tinha acontecido com meu pai. Eu não percebia, mas era evidente. Eu o pesquisava através de outros relatos, outros personagens, sobreviventes. Entendi então por que minha mãe e irmã tinham sido presas um dia depois. E tomei um susto enorme. Em 1996, FHC a chamou para a Comissão de Mortos e Desaparecidos, que julgaria casos pendentes e até politicamente delicados, como as mortes de Lamarca e Marighella, e indenizaria famílias vítimas da ditadura. Curiosamente, minha mãe abriu mão da indenização de R$100 mil oferecida pelo Estado pela Lei 9.140. Tentou julgar com a isenção de uma bacharel e especialista cada caso que aparecia. Conseguiu por uns meses, mas pediu afastamento. Aquilo mexia com ela. Ler e ouvir relatos de tortura. Ali tinha um ser endurecido que não era de aço, como uma calda de açúcar queimado. Em 1996, no dia em que pegamos o atestado de óbito do meu pai no cartório da Praça da Sé, fomos para a casa dela. Sentamos à mesa, com o documento na mão. Olhamos um para o outro. Comecei a falar dele. Pela primeira vez, em anos, ela não me interrompeu. Me deixou falar. Contei coisas que descobri, coisas que ela certamente sabia, mas não fuxicava. Entrei em detalhes. Narrei cenas de que sempre nos censuramos. Doicode, 20 de janeiro, 21 de janeiro, 22 de janeiro. Por que Eliana foi presa e solta um dia depois? Por que você ficou presa ainda nos dias 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 de janeiro, 1º e 2 de fevereiro? Na sede do DOI do 1º Exército ficava o Centro de Informações do Exército, o CIE, órgão de inteligência subordinado diretamente ao ministro do Exército. A Aeronáutica tinha o CISA, a Marinha, o CENIMAR. Mas quem mandava era o CIE. Mandava no DOI, no CISA, no CENIMAR, no Pelotão de Investigações Criminais, o PIC, que trabalhavam para o DOI, até no antigo DOPS. Ninguém brincava com o CIE. O CIE era a ditadura no controle. O CIE era o poder. Acima dele, o presidente. De acordo com o oficial do PIC, Armando Avólio Filho, em depoimento que está no site do Ministério Público Federal, abre aspas, o CISA trouxe Rubens Paiva para o DOI durante a noite. Já havia terminado o expediente no batalhão e, como de costume, eu já tinha ido para casa. Fiquei sabendo dessa chegada no dia seguinte pelos comentários ouvidos. Fecha aspas. Raimundo Ronaldo Campos, do DOI, disse para os promotores federais, abre aspas, nunca vi o deputado Rubens Paiva, nem sei como ele era. Eu vou contar como foi a história. Ele foi preso, segundo disseram depois, pela Força Aérea. Eu não vi. Foi à noite. Ele foi preso e levado lá para dentro. Depois disseram, foi preso pela Aeronáutica. Esse burburinho que poderia ocorrer era lá na sessão de interrogatório, que era muito distante e eu não tinha acesso, que era em outro prédio, onde ficava o PIC. Fecha aspas. Na prática, disse Riscala Corbage, abre aspas, todo preso que vinha a nível nacional era entregue ao CIE. Fecha aspas. O ex-preso político, Edson de Medeiros,
se lembra de que viu entrarem na cela do meu pai 3 ou 4 oficiais do exército, que aparentavam estar muito nervosos e agitados. Ouviu também uma parte do diálogo. Abre aspas. São ordens de Brasília. Telefonaram de Brasília. Fecha aspas. A impressão que se tinha era de que a frase são ordens de Brasília era proferida para ninguém se meter ou se preocupar com aquele preso. Depois, os oficiais saíram da cela bastante agitados. Tudo isso aconteceu na tarde do dia 20 de janeiro. Marilene Corona Franco, presa com meu pai, disse ao Ministério Público Federal, abre aspas, o outro interrogador era um homem loiro, com cabelo estilo militar e muito agressivo. Esse homem, inclusive, chegou a se esfregar sexualmente em mim. Fecha aspas. Olhando fotos, ela confirmou que o interrogador se assemelhava ao tenente Antônio Fernando Ruges de Carvalho. Ainda no dia 20, acusam os promotores do Ministério Público Federal, os agentes do CIE, Rubens Paim Sampaio e Fred Perdigão Pereira, foram às dependências do DOI para extrair do meu pai informações sobre o destinatário final dos papéis e cartas que vieram do Chile. Eles impediram a entrada na sala do chefe, na segunda sessão do 1º BPE, Ronald José Mota Batista Leão. Segundo Leão, o preso estava sendo torturado. Abre aspas. Ao tomar conhecimento do fato, da chegada de um preso à noite, procurei me certificar do que se tratava, mas fui impedido pelo pessoal do CIE, Major Rubens Paim e Capitão Perdigão, sob a alegação de que era um preso importante, sob responsabilidade do CIE. Alertei ao comando e fui para casa. Fecha aspas. Meu pai pedia remédios e água. Durante a madrugada, não deixaram ele dormir, pois periodicamente passava um soldado, iluminava o interior da solitária e exigia que o preso falasse o nome. O emprego de tortura contra ele continuou até o final da tarde do dia 21. Foi quando o comandante do PIC, Armando Avório Filho, viu Antônio Fernando Ruges de Carvalho empregar violenta tortura contra ele. Avólio conta que noticiou o fato ao chefe da segunda seção do batalhão, Ronald Leão. Ambos se dirigiram à sala do comandante do DOI, José Antônio Nogueira Belhã, e comunicaram pessoalmente que Ruges estava matando o preso. A mesma comunicação foi feita ao comandante do 1º BPE, Coronel Ney Fernandes Antunes. Em 21 de janeiro, minha mãe e irmã chegaram ao DOI no final da manhã. Ficaram encapuzadas, sentadas num banquinho. Você sabe, mamãe, por que foram levadas ao DOI? Ele não falava nada, repetiu o nome. Foi torturado no dia 20. Nada. Retomaram no dia 21, com a filha e a mulher encapuzadas, sentadas num banquinho. Será que ele viu vocês? Como ele reagiria? O que ele faria para impedir que encostassem em vocês? Qual era a saída? A única saída? Naquela tarde que pegamos o atestado de óbito, em 1996, vi minha mãe então chorar, como nunca fizera antes. Era um urro. Não tinha lágrimas. Como se um monstro invisível saísse da sua boca. Uma alma. Um urro grave, longo, ininterrupto. Como se há muito ela quisesse expelir. Pela primeira vez, me deixou falar, sem me interromper. Pela primeira vez, na minha frente, chorou tudo o que havia segurado, tudo o que reprimiu, tudo o que quis. Foi um choro de 25 anos em minutos, o rompimento de uma represa.